Olá, sejam bem-vindos, meus amores. Eu sou Dayana e eu vim trazer aqui a segunda-feira da sua pessoa amada. Pensa nele, pensa nela, escolha aqui uma das duas opções. Primeira opção, monge com a roupa laranja. A segunda opção, com o monge azul. Lembro que as leituras são coletivas, intuitivas, canalizadas. Peço que você pegue somente aquilo que você sentir no seu coração que seja para você. Para uma leitura particular, única, voltada somente para a sua energia, o número está aqui, ó, DDD 21, número 98615 4945. Você pode estar chamando hoje mesmo, que eu estou fazendo leituras particulares para vocês hoje na segunda-feira. Peço que você deixe seu like, seu hype, seu comentário. Se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever no canal e eu agradeço do fundo do meu coração pela sua consideração para conosco aqui da egrégora. Gratidão. Eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pela vida de cada um de vocês. Escreva aí no campo dos comentários: eu sou grata pela minha vida. Eu sou grata por tudo que eu tenho de bom na minha vida. Todos os aprendizados, tudo que eu produzi até aqui, tudo que os deuses me deram. Gratidão, gratidão, gratidão. Queridos, como essa pessoa está no dia de hoje, momento de vida, como ela está em relação a você, vou trazer uma energia de uma mensagem da espiritualidade para você. Trouxe inclusive aqui o oráculo das intenções. Tem aqui energia da sua mentoria espiritual para trazer um direcionamento, uma palavra para você. Ouça um ou dois ou as duas. Eu normalmente ouço as duas. Vamos lá? Vamos começar com o Zen. O tarô Zen. Eu vou utilizar os 4 oráculos para as duas leituras de hoje, aqui da nossa segunda-feira. Vou começar com esse tarô de Osho. Então, vamos pensar nessa pessoa. Peço que você pense, traga a energia. E eu peço aqui a ajuda de Cigana Esmeralda para ler o campo, né? Nesse momento, campo mental, sentimental, a energia desse ser de luz. Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu espero que você esteja vivendo um momento bom na sua vida. Ok. Tem um 6 de espadas, que o Osho Zen chama de fardo. E mais o quê? Tem um 5 de espadas, que o Osho Zen chama de comparação, e tem a carta dos amantes, os enamorados, que são que é a carta das escolhas. Gente, no campo mental, existe aqui uma necessidade dessa pessoa fazer uma escolha, mas como tem o 6 e o 5, eu vejo aqui uma escolha sendo adiada, sabe? Um passinho para frente e outro para trás. Por quê? Medo. Essa cartinha aqui, ó, vem falar também de uma certa imaturidade. Essa pessoa muito provavelmente está carregando um fardo, um peso, está levando uma situação. Ela já despertou, tem a energia do galo ali, que fala de despertar, de acordar. Então ela já despertou que ela precisa sair de uma situação difícil, de uma situação onde ele ou ela, até mesmo se comparando com as outras pessoas, que isso não é uma energia muito boa da comparação, mas vamos lá. Se ele se comparar com outras pessoas, ele entende que ele está no prejuízo, que ele está ficando para trás, mas eu vejo falta de coragem de se posicionar. Carta dos Amantes pede posicionamento e isso está no oculto. Ele ainda não percebeu que basta ele se posicionar que as coisas vão começar a melhorar. Então, campo mental, existe necessidade de um avanço. Essa pessoa sabe que ela precisa avançar, mas de alguma forma
alguma coisa acontece no dia dela que ela dá um passo para trás, que ela regride, que ela volta para o 5, volta para a confusão, volta para o bloqueio, volta para falta inclusive de razão, porque o 5 de espadas é quando a gente fica sem razão. Tá, o que eles estão vivendo aqui, por favor? Espiritualidade, Cigana Esmeralda, o que eles estão vivendo dentro dessa energia de hoje, segunda-feira, momento de vida. Momento de vida. A participação, a ruptura. Eu sinto aqui que essa pessoa, ela tá contando com a ajuda de alguém para restabelecer a ordem na vida dela. Tá, eu entendi aqui. Bem, essa pessoa, ela precisa dar um passo além. A voz interior tá aqui, ó, no fundo do deck. Carta da sacerdotisa. Ela precisa dar um passo além na vida dela, mas sozinha ela não vai conseguir, ela já entendeu. E eu vejo aqui que ela deu um passo atrás para buscar justamente essa ajuda, essa participação para romper com algo e reestabelecer a ordem. Em alguns casos aqui, essa pessoa quer buscar a justiça, ela não quer desistir de alguma coisa. Em alguns casos aqui, essa pessoa ela não quer, ela intuiu, ela tá ouvindo aí a voz dela interior, dizendo assim, não desista, não saia daí, porque se você sair, você vai tomar prejuízos materiais, ou você pode inclusive se comprometer, gerando karmas para você, porque apesar de existir a energia do fardo aqui, se você sai nesse momento, né, nesse dado momento, porque essa pessoa ela quer sair aqui de uma situação, quer ir embora, se você sai nesse momento, talvez alguém diga que você é irresponsável, que você agiu com irresponsabilidade, e talvez você realmente haja com irresponsabilidade. Então segura um pouquinho, peça ajuda, ou da sua família, ou dos seus amigos, ou de alguém que possa te estruturar, te dar uma base aqui jurídica para você poder se libertar dessa situação com louvor e sem nenhum tipo de... Parece que essa pessoa ela não quer gerar mais karmas para ela, e em alguns casos não é questão de karma, é uma pessoa que tem uma responsabilidade ativa dentro de uma situação e ela não pode sair daquela situação sem cumprir com um aviso prévio, digamos assim. Ok. Mais uma, por gentileza. O que eles estão vivendo aqui? O forasteiro. Tá vivendo num momento onde ele não vê mais sentido dentro dessa situação. Apesar do cadeado estar aberto, ele não pode. Veja bem, não é que ele não quer. Ele não pode sair nesse momento. Romper com essa estrutura nesse momento traria, parece que mais prejuízos e traria mais complicações para esse ser de luz do que iria ajudar ele ou ela. Então, essa pessoa está se mantendo aqui numa zona de desconforto, numa zona de sacrifício, mas ela está entendendo que ela vai conseguir ajuda, seja jurídica, seja da participação de pessoas que ela pode contar, para ela poder se libertar e sair da escassez, sair de alguma dificuldade séria. E a dificuldade que eu vejo aqui é de assim, a liberdade. Essa pessoa não tem liberdade mais para fazer o que ela gosta de fazer. Muito provavelmente, como veio no centro aqui a energia de Áries, Sagitário e Leão, essas pessoas podem ter esses signos muito fortes. Tem a energia de Libra muito forte. Gente, na realidade eu vejo todos os signos, mas eu vejo os signos de fogo muito forte aqui. E eu vejo Touro e Libra também muito forte, porque eu vejo Capricórnio também, porque eu vejo a
energia de uma certa responsabilidade. Eu preciso ser responsável por aquilo que eu estou administrando. 8 de espadas. Tá vendo? Essa pessoa, ela sabe que ela tá aqui numa situação difícil, delicada, mas ela sabe também que alguém pode vir ajudá-la. Ela não precisa sair correndo, ela não precisa sair batida nesse momento. Não, pelo contrário, ela tem entendimento aqui que ela vai ter algum tipo de ajuda e que essa semana mesmo ela resolve esse problema financeiro, esse problema familiar, esse problema profissional, esse problema talvez aqui para alguns até de saúde. Resolve o problema essa semana? Não, mas vai ter ajuda, vai ter um direcionamento, vai conseguir ter rede de apoio. Ok, mais 4. Olha aí, gente, veio o 4 de paus. Tem aqui a promessa hoje de uma ajuda familiar, de uma ajuda estrutural. Se não for da família, de alguma estrutura que ela participa. Pode ser vínculos religiosos, ou até mesmo a empresa dela, a empresa que ela trabalha, a empresa que ela serve, a empresa que é dela. A espiritualidade. Não tá tudo bem, mas essa pessoa sabe que vai estar tudo bem. Olha como que é bom a gente ter esse pensamento. Não tá tudo bem, mas eu sei que vai ficar tudo bem. Eu sei que a ajuda está chegando. Algum alinhavo essa pessoa já fez aqui, né? Para ela saber que a ajuda está chegando, ela já conversou com alguém. Poxa, enquanto isso, o dia é de, assim, muitos pensamentos soltos. Talvez essa pessoa esteja até mesmo no dia de hoje, na segunda-feira, um pouco aérea, sem concentração. É aquilo, ela tá com problema, ela sabe que vai chegar ajuda, mas de vez em quando ela meio que entra numa energia assim de confusão. Eu vejo uma pessoa que pode estar fazendo uso de algum tipo de anestésico, eu vejo anestesia, anestésico, ou precisa, tá? Para distensionar. 7 de copas, a força. É isso, gente, essa pessoa, ela precisa... Eu tô entendendo que esse 7 de copas com essa força no fundo do deck, essa pessoa, ela vai encontrar hoje, no meio do dia, uma forma dela conseguir aliviar a tensão muscular que ela está. Porque existe aqui uma tensão sobre a vida dessa pessoa. Alguns podem procurar algum tipo de medicamento para poder relaxar, outros podem buscar jogos, um hobby. Tem também uma questão assim, quando eu corro eu relaxo, quando eu pratico exercício físico eu relaxo, quando eu converso com alguém eu relaxo. Essa pessoa precisa achar uma forma de distensionar. Mas o quê? O que eles estão vivendo aqui? O pajem de copas, interessante. E o cavaleiro de paus. No fundo do deck tem o 8 de copas. Eu tô certa que essa pessoa, ela vai sair dessa situação que hoje tá sendo um fardo para ela. E ela tá contando principalmente com duas figuras aqui. A figura de uma pessoa que prometeu para ela ajuda no campo emocional, e outra pessoa que prometeu ajuda já no campo mais prático, sabe? Tendo atitudes mais práticas, mais rápidas, mas tem aqui
uma conversa com 2 pessoas no período da tarde e período da noite. Isso vai ser muito benéfico para sua pessoa amada, porque ela vai perceber que ela tem ajuda, que ela conta com, que ela pode contar com essas pessoas, que ela pode contar com esse pajem de copas e com esse cavaleiro de paus, que são 2 pessoas que têm como ajudar com energias diferentes. Um pode ajudar aqui com a doçura, com a leveza, com a bondade, com a amistosidade, e o outro de uma forma mais prática, sendo um pouco mais assim, trazendo uma energia mais de proteção, trazendo uma energia mais de assim, pode deixar que eu faço. Ah, você não pode fazer, você não pode deixar de fazer, porque isso aqui é sua responsabilidade. Mas eu posso segurar isso para você, enquanto você procura uma outra forma de fazer a vida. Esse pajem de copas aqui, gente, tem muito uma energia, não que seja só isso, tá? Mas tem muito uma energia de uma conversa com alguém que tem uma energia, assim, de um assistente social, sabe? Que desmistifica o problema. Aquela pessoa que você vem com seu 8 de espadas. O 8 de espadas é o nó da mente. O 8 de espadas é você pensar que você está sem saída. Perceba. E o pajem de copas, ele vem com a energia falando assim, não, olha só, se você acha que não tem remédio, a gente procura aqui. Não tem remédio? Ah, ok, já está remediado. Ah, se você acha que não tem caminhos, vamos procurar, porque para tudo tem caminhos. E esse cavaleiro, ele é muito corajoso, ele é muito participativo, ativo, ele é muito forte. Porque em alguns momentos, de uns 6 meses para cá, tem faltado força para sua pessoa amada, coragem, ousadia. Então, esse cavaleiro vem com essa energia. Transfere a ousadia, a coragem, a força para sua pessoa amada? Não, mas ajuda com isso. Coloca isso e abraça aquilo que ele não está conseguindo deixar. O 8 de copas é muito representativo, assim, eu vou poder ir embora. Eu vou poder ir embora porque tem alguém para ficar aqui no meu lugar. Tem alguém que vai segurar as pontas para mim. Não que esse alguém vai ficar para sempre, mas esse alguém vai, pelo menos, me ajudar a ir embora sem ficar com a consciência pesada. Porque eu sinto que essa pessoa, ela já tem a consciência muito pesada, tem muito trauma, tem muito medo, tem uma questão aqui de eu já fui muito abandonado e eu não quero abandonar alguém, eu já fui muito traído e eu, nesse momento, não é eu sinto que eu posso vir a trair alguém de uma forma baixa, rasteira. Eu não vou fazer isso, não vou fazer isso porque eu sei da lei do retorno. Então a gente está falando aqui disso em família, disso em trabalho, disso na vida como um todo. Mas o que eles estão vivendo aqui, que a gente pode falar sobre esse dia de segunda, né? Segunda, 2 de copas, a conciliação, a temperança. Bem, gente, tá demorando, né? Tá demorando para essa pessoa se conciliar com ela mesma, tá demorando para essa pessoa reencontrar os motivos dela reais e originais para viver, tá demorando para a cura chegar, porque aqui vem a energia, né, da cura, da parceria, da transformação, da alquimia interna. Tá demorando, mas tá chegando e eu vejo que essa rede de apoio, pajem de copas e cavaleiro de paus, que eu não sei exatamente quem são, se são da família, se são amigos são, com certeza, mas eu não sei se é família, não sei se são colegas de trabalho, eu não sei de onde são essas pessoas, mas essas pessoas estão colaborando
com a vida da sua pessoa amada, de tal forma que ele ou ela está começando a novamente ver motivos para viver. Vou ver como essa pessoa está em relação a você. Pensa nele, pensa nela. Traga essa energia, por favor. Olha que 10 de copas bonito. Um dos mais bonitos que eu já vi. Vamos lá. Como essa pessoa está em relação a você? Optaurio, Cigana Esmeralda, Cigana não me desampare. A Imperatriz. O 8 de ouros. Eu vou tirar mais 3, tá? O 8 de paus. Simplesmente o Imperador. E o Cavaleiro de Espadas. Ele tava querendo vir ao contrário, né? Cabeça para baixo. Cavaleiro de Paus ficou no fundo do deck. Bem, vamos lá. Existe aqui uma pessoa que sabe do seu valor, que sabe, compreende o quanto você é fértil, o quanto você é necessária para o mundo. Essa pessoa, ela te coloca num pedestal, né? Eu sei que vocês são um par perfeito, né? Veio a Imperatriz e o Imperador. Independente de gênero, tá, gente? Que o tarô, ele não passa a impressão de gênero. Ele tá falando aqui do divino feminino e do divino masculino. Tá falando de yin yang. Tá falando do complemento um do outro. Agora, existe por parte da sua pessoa amada uma certa... Nesse momento, o Imperador com esse Cavaleiro de Espadas aqui tá muito focado num plano financeiro, estrutural, profissional, material. Vejo que essa pessoa, ela sabe o seu valor, entende da sua importância na vida dela, sente que precisa te valorizar, sente que você é como o Cupido, né? O Cupido flechou essa pessoa. Ela se sente completamente apaixonada por você, mas não é porque ela se sente completamente apaixonada por você que ela deixou... Porque existe uma sombra aqui nesse Imperador com esse Cavaleiro de Espadas. Vou clarificar essa energia aqui desse Imperador com esse Cavaleiro de Espadas. O que ele está vivendo aqui? Rainha de Espadas. Essa pessoa, ela tá com um problema com uma terceira pessoa de ponta. Ou com problemas na justiça, ou com algum problema financeiro. Ricos também têm problemas financeiros. Para alguns aqui é uma batalha judicial, né? Por herança. O que tem a ver isso com a conexão de vocês? Gente, a vida, ela não segue em linha reta, né? Eu falo sempre isso para vocês. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Aqui a gente está descrevendo uma pessoa que pensa em você, que gosta de você, que sente que você é vida, que você é amor, que você é fonte, que você tem um trabalho que você gosta de fazer, que você é dedicada, que você é um homem ou uma mulher que merece dedicação, exclusividade.
Agora, ele entender isso não quer dizer que ele esteja nessa energia de estar disponível. Ele sente essa compatibilidade. Rei, imperador e imperatriz, que vocês são super compatíveis, mas existe aqui um problema na vida dessa pessoa. Para alguns, essa questão aqui, cavaleiro de espadas com rainha de espadas, pode ter sido algum tipo de discussão entre você e ele. Essa pessoa pode estar te vendo um pouco hoje mais fria, seguindo a sua vida, mas ele não perdeu as esperanças. O imperador, ele nunca perde a esperança, principalmente em relação à imperatriz. Ele nunca perde as esperanças. Então, parece que essa pessoa está vivendo muita sombra dela nesse momento. Vou pegar com Lenormand, vou pegar mais 5 cartinhas para a gente ver aqui como essa pessoa está em relação a você. Optcha. Amor aqui existe, bem-querer existe, pode haver um desajuste aí na fala, na comunicação, você pode ter interpretado essa pessoa mal dentro de alguma coisa que ela falou, dentro de alguma colocação. Ok. Mais 5 cartas, Cigana Esmeralda. O navio, para alguns tem distância geográfica. A serpente, para outros teve aqui uma traição, uma falta de lealdade. Para alguns aqui vocês estão há algum tempo sem se falar, mas essa pessoa não te esquece. Você está nos pensamentos dele ou dela. Bem, aqui fala de uma pessoa que quer conversar com você, ainda hoje. Essa pessoa, ela precisa te encontrar. Ela precisa te encontrar e desfazer algum mal feito que ela fez. Ela falou alguma coisa que ela se arrepende hoje. E eu vejo que essa pessoa, se ela tá longe de você, ela vai te procurar nos próximos dias. Se vocês estão juntos e existe uma divergência entre vocês, veja bem, eu vejo essa pessoa aqui entendendo que algumas falas dela, alguns comportamentos são muito pesados, complicados. Ela entende o quanto que ela pode ser complicada, pesada, difícil de lidar, mas ela também entende que você é o par perfeito, que você é quem entende ela melhor. Dentro dessas, mesmo com essas divergências que vocês andam tendo, ninguém entende ele ou ela como você entende. E não tá falando aqui de você entender e acolher e passar pano e assim, você entende. Você não, de forma nenhuma, coloca essa pessoa num pedestal, até porque você se coloca, né, em primeiro lugar. Isso que é bonito nessa história. Você se coloca sempre em primeiro lugar e você não mima essa pessoa, não. Ela já teve muitas pessoas que ficam ali bajulando ela, que ficam ali batendo palma para tudo que ela faz. Não, você compreende ela, você dá bons conselhos, você tem boas conversas profundas, mas você não bate o martelo para tudo que ela fala e faz. Pelo contrário, você tem se posicionado com muita bravura. E isso que essa pessoa, ela admira em você. A sua doçura e a sua bravura. O seu poder de se fazer compreender sem humilhar o outro. Sem humilhar ele. E sem humilhar ninguém. Você não passa por cima de ninguém. Tem muita admiração aqui, queridos. Muita admiração e muita compatibilidade. Eu vejo
vida longa e próspera para essa conexão. Vamos ver a mensagem do seu mentor espiritual ou da sua mentora. Por favor. Inspiração. Quando deixamos de nos preocupar e permitimos o agir da mente, a conexão e a inspiração surgem para trazer novos rumos. Os ventos da mudança chegam para trazer novas perspectivas. Vem aqui um momento de inspiração muito forte para você. É necessário que você se permita o agir da mente, permita que a inspiração surja. Novos ventos, novos rumos, uma mudança chega para você, para te trazer novas perspectivas. Escreva no campo dos comentários: eu aceito o novo em minha vida. Eu aceito o novo em minha vida. Dou graças a tudo que já aconteceu, mas eu me abro para o novo. É isso, queridos. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem o vídeo, hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito e inscrita, eu te convido a se inscrever. Saiba que é uma honra ter você por aqui. Eu agradeço do fundo do meu coração. Leituras particulares, DDD 21, número 986154945. Mentoria virada de chave 21 98615 4945. Eu te explico como funciona as leituras, eu te explico como funciona a mentoria que está sendo um sucesso. Optcha Oriô. Segunda opção. Segunda-feira da pessoa amada, vamos começar com o Tarô Osho Zen. Peço licença para entrar no campo do segundo grupo. Optcha Oriô, Cigana Esmeralda. Minha cigana, cigana do amor, cigana não me desampare. Segundo grupo, quem se conectou com o monge da roupa azul. Como tá o mental? Eita. A torre com a intensidade, com o cavaleiro de paus. Gente, tem uma mudança rápida, intensa, profunda, radical. Raios, trovões. Para alguns aqui isso é um grande problema, para outros aqui é reequilíbrio. Bem, para alguns aqui, eu não gosto de falar isso, mas veio essa energia, eu preciso falar. Para alguns aqui tem a energia de um acidente. Alguma coisa aqui. Mas veja, a gente não tá falando de nada que possa comprometer profundamente essa pessoa negativamente. Eu vejo que com essa carta da integração aqui no fundo do deck, alguma coisa precisou ser mudada abruptamente para que essa integração acontecesse. É algo que já estava rolando aí desde 2014, 2016. Essa pessoa, algumas há 10, 8 anos, muitos anos, né, gente? 10, 8 meses também. Mas a gente está falando aqui de anos, para a grande maioria, levando uma situação, carregando uma situação complicada nas costas, carregando demandas. Às vezes algo quebra, algo se destrói. Às vezes você perde algo para não perder sua vida. Você perde algo para você ganhar entendimento, compreensão.
E aqui a gente está falando de muito tempo de sinais que foram ignorados. Muitos sinais que foram ignorados. E hoje, relâmpago com intensidade, dedo de Deus, junto com a energia de São Jorge Guerreiro aqui, falando assim, até mesmo a energia de anjos e arcanjos, olha. Falando assim, olha só, o que você está vivendo aqui é um livramento divino. Agora, a partir de agora, vê se dá um novo rumo para a sua vida. Vê se também dá mais valor à sua vida. O que eles estão vivendo? E, gente, lembrando que esse relâmpago com intensidade veio atingir muito o campo mental. Alguma coisa se desconstrói, fazendo essa pessoa parar um pouco, pensar um pouco na vida, pensar um pouco nela. Ah, mas ela só pensa nela. A gente não tá falando aqui, a gente tá falando de uma pessoa que tá vivendo no automático por algum tempo. Momento a momento, que é o 2 de ouros, ter muita coisa para fazer, mas saber que nem tudo você vai fazer em um dia. O mundo não foi construído em um dia, né? Nada que a gente quer ter com constância, nada é do dia para a noite. Tem muito movimento aqui de refreamento. Sabe? Essa pessoa, ela estava aceleradíssima. E tem uma coisa que a intensidade, ela tá vindo na energia refreando. Freando o carro dessa pessoa, freando, falando, olha, calma. Corpo, espírito, alma precisam andar juntos. Momento a momento. O que eles estão vivendo aqui hoje? A fonte. Essa carta, ela explicaria tudo. Aqui a gente está falando de uma pessoa que está se conectando com a centelha divina dela. Aqui, gente, vem a energia de um despertar espiritual. O que essa pessoa está vivendo? Um despertar espiritual. Para alguns aqui, um livramento seguido de um despertar. A carta da amistosidade no fundo do deck. Tudo ela pensava que estava contra ela. Mas ela está entendendo que ela poderia estar mais contra ela do que qualquer pessoa, qualquer situação. Ela está contra ela quando ela passa pela vida correndo, quando ela passa pela vida sem presença, quando ela passa pela vida sem desfrutar da vida realmente, desfrutando somente de nada, desfrutando de nada. A fonte vem falar de um reacoplamento do corpo com a alma. Tá vendo essa carta aqui? Ela vem falar disso. A reintegração do corpo com a alma, a iluminação. Tem energia de Buda aqui. Ah, Daiane, então o dia é fantástico, nada. Tem nada de fantástico aqui. É fantástico a nível espiritual, mas a nível de matéria, ego, é um dia assim, onde você precisa tirar muitas camadas, romper com muitas ilusões, romper com... Isso aqui está sendo trabalhado há algum tempo, mas esse movimento aqui, ele é abrupto, mas eu vejo que já tem um tempo que essa pessoa, ela está sendo preparada para esse movimento, que é sinistrão, gente.
você vai ouvir falar de alguma coisa bem assim impactante que aconteceu na vida dessa pessoa hoje, ou aconteceu ontem, ou vai acontecer amanhã. Relâmpago com intensidade é um sacolejão e faz parte desse despertar. Ok. Buda nem quer ver, né? Budinha ali com os olhos tampados. Tá brabo. Vamos lá. Clarifica o relâmpago, por favor. Clarifica o relâmpago. Nove de espadas. Pagem de copas. Pessoal, essa pessoa ela está enfrentando aqui algum tipo de problema energético, psíquico ou até mesmo espiritual de frente. O relâmpago aqui pode ser a quebra de uma maldição, a quebra de uma demanda. Tá vendo a espada de Miguel Arcanjo desse 9 de espadas? Essa pessoa não dormia bem há um tempão. Clarifica a intensidade, por gentileza. 5 de paus. Interessante que no 5 de paus, normalmente, tá todo mundo em conflito. Tá vendo que aqui é o 5 mesmo, né? Tem 5. Tá vendo que aqui tá todo mundo um olhando pro outro? Existe algo que estava pegando fogo na vida dessa pessoa ou alguém. Existe uma situação aqui que estava fervendo, ânimos estão sendo acalmados. Eu vejo que inclusive tem muita energia de oração aqui, reza, justiça, julgamento. Nossa, gente, a gente está falando de quebra de karma. Quebra de karma, quebra de maldição. Quem estava perturbando essa pessoa, os obsessores, as energias ruins, estão desistindo. A fofoca parou, os fofoqueiros pararam, sabe? Sabe assim, quando parece que aconteceu alguma coisa que meio que impactou todo mundo? E pode ser uma coisa boa. Eu vejo que quando vai impactar um fofoqueiro, é uma coisa boa. Porque você já percebeu que o fofoqueiro, ele não fofoca assim, ai, nossa, viu? Não sei quem passou na faculdade em primeiro lugar. Nossa, viu? Não sei quem casou com um homem lindo. Nossa, não sei quem comprou um carro lindo, maravilhoso. Não. O fofoqueiro normalmente ele quer humilhar. Ele quer falar da briga que teve na família, ele quer falar do constrangimento do outro, ele quer falar do quanto a vida do outro tá ruim. Então eu vejo aqui que a fofoca quietou. Eu tô vendo essa pessoa calando a boca. E não é essa pessoa, né, gente? É a espiritualidade fazendo com que os fofoqueiros fiquem de queixo caído, tipo, conseguiu se livrar? Conseguiu se libertar? Venceu? Ué, não era ele. Não era ele. O fofoqueiro, ele costuma bater a fofoca de não sei quem pode ter feito. Pode. O pode não existe na fofoca. Não sei quem fez alguma coisa de grave. Ele acusa, aí ele julga e acabou.
Mas quando todos sabem que o não sei quem, que é a sua pessoa amada, é inocente, o fofoqueiro ele não volta e fala assim: ah, viu? Ele foi inocentado. Ah, viu? Ele conseguiu provar a inocência. Não. O fofoqueiro ele fica com o rabo entre as pernas. Ele fica com a língua presa, ele fica com o queixo caído. Ele fica com vergonha, quieto, muda de assunto. Ah, Dayana tá ligando muito pro fofoqueiro. Por quê? Sabe por quê? Porque eu tô percebendo aqui que há algum tempo um grupo de pessoas estão fazendo da vida da sua pessoa amada um verdadeiro inferno. E esse mesmo grupo hoje tá numa posição assim de... Tá vendo? Tem uns aqui sentados no chão. E eles não pedem desculpa, não. Mas não é papel deles, né? Eles não estão no papel de pedir desculpa. Eita. 8 de ouros. Tem alguma coisa aqui sobre trabalho, sobre dedicação, que vai dar certo, que tá dando certo. Tem algum tipo de foco, vou ver o fundo. Mais de copas. Para alguns aqui, essa pessoa ela consegue novamente o trabalho dela, ou ela consegue um trabalho novo, ou ela vai receber um bônus. Tem um presente, uma cura, uma paz. Tem uma dádiva aqui com relação a dinheiro, com relação a trabalho, com relação a merecimento. E todos vão ficar sabendo. Para alguns aqui, essa pessoa foi acusada no trabalho de alguma coisa ruim e hoje foi provada a inocência dele ou dela. E todos vão ficar sabendo. Não vejo aplausos. Nem essa pessoa quer e nem é necessário. Só de essa pessoa poder voltar a ter honra, isso já está trazendo para ela aqui uma grande satisfação. Momento de vida que eles estão vivendo aqui. Tem muito trabalho, hein? É um momento de muito trabalho para essa pessoa. 5 de ouros. 8 de espadas. Clarifica isso aqui para mim. 5 de espadas. No fundo do deck tem o 3 de paus. Pessoal, eu vejo que pouco a pouco essa pessoa está se libertando de uma grande escassez. Pouco a pouco essa pessoa está se libertando de uma prisão mental. E eu vejo essa pessoa avançando rumo a um novo momento da vida dele, da vida dela. Aqui está falando que para alguns essa pessoa ela vai precisar se ausentar por 5 ou 6 dias de um lugar que ele frequenta todos os dias. Por quê? Descanso. Necessidade de descanso. Para a grande maioria aqui, a gente está falando de uma pessoa que está dando a volta por cima e está deixando para trás muita energia ruim. Energia de escassez, medo, competição, comparação, ego. Isso tudo sendo deixado para trás. Isso é um movimento aqui demorado, tá? Não é um movimento para um dia só não, mas é um movimento que está acontecendo. Pouco a pouco, momento a momento. O que acontece abruptamente aqui é uma quebra de padrão. É uma quebra de padrão. Existe uma quebra de padrão
acontecendo no dia de hoje. Talvez essa pessoa tenha normalizado alguma situação aqui e essa situação não pode ser normalizada. Então essa quebra de padrão, ela vem justamente para realinhar a vida desse ser. Ok, como ela está em relação ao consulente? Pajem de ouros, 6 de espadas, 3 de ouros, vou pegar mais 2, 7 de espadas, rainha de paus. No fundo do deck tem a torre. Para muitos aqui, vocês estão separados. E essa pessoa, ela tá vivendo esse momento de separação, pensando muito em você, pensando muito em vocês, analisando o que ela pode ter feito de errado, analisando aonde ela pode ter sabotado a conexão, analisando até mesmo quem pode ter sabotado essa conexão. Pera aí rapidinho, deixa eu clarificar alguma coisa aqui. Por favor, clarifica esse 7 de espadas com essa rainha. Ó, viraram os 2. Tem magia contra vocês. Tem magia feita contra vocês. Escreva aí. Eu quebro essa magia nesse momento. Que toda a energia ruim lançada contra mim volte ao remetente com consciência anexada. Que toda a energia ruim lançada contra mim volte ao remetente com consciência anexada. Assim é, tá feito, tá feito, tá feito. Se vocês estão juntos aqui, tem magia contra vocês. Se vocês estão afastados aqui, tem magia contra vocês. Se vocês não sabem se estão, se não estão, de qualquer forma aqui, gente, o mago com a alta sacerdotisa, eu pedi para clarificar o 7 de espadas com a rainha de paus. Tem magia contra vocês e essa pessoa, ela tá percebendo isso. Pode vir, muito provavelmente vem aqui de alguém do trabalho dele, do trabalho dela ou do seu trabalho. Ah, mas por que tanta maldade, Dayana? Inveja. Inveja. Um casal muito invejado. Por quê? Porque existe uma energia aqui de... existe a energia da complementação divina. Duas pessoas muito diferentes uma da outra. Bem diferente. Uma pessoa completamente introspectiva, outra pessoa né? Para fora. Uma pessoa completamente da atitude, a outra pessoa do pensamento, da análise. Mas vocês sempre deram certo. Sempre. O que não deu certo foi interferência externa. Quando começou a não dar certo, quando os outros começaram a se meter, aí veio a torre. Perdão. Aí veio a torre, aí veio o problema. Vamos ver mais um pouquinho. Penso em você, claro. O pajem de ouros, ele é os pajens, eles são mensageiros. O pajem de ouros é aquele que pensa numa comunicação com mais sabedoria do que todos os pajens. Essa comunicação precisa ser sábia, precisa ser bem pensada,
Existe uma transmutação acontecendo, 6 de espadas. E eu vejo essa pessoa percebendo aqui que alguém que fala que quer ajudar vocês, não quer nada. Tá sabotando a conexão. A torre, o jardim, a carta, a montanha, o urso, vou pegar mais uma, e as nuvens. Tem energia aqui de Ain. Não é porque você descobriu que tem magia contra você que a magia se quebra. Quando você escreve que toda magia se quebre, você quebra uma porcentagem boa da magia. Mas magia, quando tem magia contra a gente em qualquer área da nossa vida, a gente precisa se apegar à espiritualidade. De verdade. Existe aqui, nesse momento, uma saudade muito grande. Essa pessoa, ela sente sua falta. Quer conversar com você. Existem barreiras, existem obstáculos. Para alguns aqui você pensa que é o orgulho, que é o ego dessa pessoa. Não, não é isso. Talvez não seja só isso. Tem algo a mais que a gente já conversou aqui, né? Mas existe aqui a promessa de um entendimento entre vocês mais à frente. Estamos morando juntos, mas a gente não consegue acertar o nosso passo. Existe a energia de até o dia 20 de janeiro desse mês, 20 de janeiro, vocês conseguirem ir para um lugar. A casa de vocês pode estar com algum tipo de magia. Limpe a casa de vocês. Jogue sal grosso em todos os cantinhos. Aonde for cantinho, joga sal grosso. Pedindo limpeza, proteção. Depois varre. Deixa um dia. Se não tiver animalzinho, pode deixar um dia, 2. Depois varre tudinho, bonitinho. Pode acender um defumador ou um incenso. O incenso pode ser de arruda, guiné. Incenso de limpeza. Normalmente vem escrito, né? Incenso de proteção, incenso de limpeza. Acende uma vela branca para o seu anjo da guarda. Independente do amor, independente da conexão aqui. Faça isso por você, porque eu vejo que a sua vida está travando em muitos sentidos. Cuidado para você não ganhar peso. E esse peso se tornar não só um peso de gordura no seu corpo, mas um fardo para você, te limitando para você se movimentar. Você precisa estar leve, porque tem muita peleja aqui pela frente. Por isso que você precisa estar leve. Então aqui tem muitos pensamentos dele ou dela em relação a você. Saudade, vontade de estar junto. Vejo também que essa pessoa, ela tá já percebendo o quanto vocês podem ter sido sabotados, mas Deus proverá o melhor. A justiça divina está a caminho. Mensagem de seu mentor, de sua mentora espiritual. Plantio. A vida é um reflexo da natureza. Se desejar resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa. Faça as coisas uma de cada vez. Os resultados, eles aparecerão no tempo certo. Escreva no campo dos comentários. Hoje eu escolho plantar para daqui a algum tempo colher bons frutos. E todos os dias eu planto aquilo que amanhã eu vou colher.
É isso, queridos. Curta, comenta, compartilha o vídeo, hype o vídeo. Se você não for inscrito, inscrita, te convido a se inscrever. Te convido para mentoria. Te convido também para fazer uma leitura particular. Optcha!